Meus amores, nós vamos falar agora sobre felicidade e desapego. Qual será a relação que essas duas coisas têm, hein? Eu convidei a Ângela, que é pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e também pesquisadora da ciência da felicidade. Ângela, boa tarde. Que prazer te receber mais uma vez aqui. Oi, Fernanda, boa tarde. Uma Boa alegria tarde. imensa estar aqui novamente. Estava com saudade Que já. bom, a gente também. Obrigada. E falar de felicidade é sempre bom, né? Porque a gente sempre está buscando isso, não é verdade? Exatamente. Vamos começar falando do apego? O que Vamos. que é o apego, Ângela? Bom, nós temos aqui no Ocidente, vamos assim dizer, né, uma sociedade capitalista, nós temos muita relação do apego com o apego material. Uhum, Então, na verdade, nós podemos pensar em dois tipos de apego. O apego material, que é aquele que eu quero sempre mais eu quero... sempre eu estou com um carro 1000, eu quero 1.6, e aí eu quero uhum, mais e eu quero mais, né? certo. Mas também tem o apego relacional. Eu me apego a certas pessoas Uhum, ou a certas situações que eu vivi e eu não quero me desapegar delas. uhum, Então, por exemplo, né, uma situação de apego a um acontecimento ou a uma relação. Eu fui, faz de conta, tá? Eu fui tá. atleta na minha adolescência. Eu me apego a esse fato. Uhum, Eu me apego ao fato de que eu tinha 20 quilos a menos quando eu tinha 18 anos. uhum, Eu me apego a uma situação financeira que eu vivi e aí, por acontecimentos, eu perdi essa boa situação financeira. Então, há um apego material muito uhum, conhecido, mas uhum, há também esse apego relacional, né, uhum. em que eu me prendo ao passado por uma relação que eu tive com uma pessoa ou com uma situação específica. E nas duas situações acabam resultando em frustração, né, Ângela? Exatamente. Né? Porque a pessoa fica lá, mas eu jogava uma bola quando eu era. Eu participei de campeonatos, ganhei várias coisas quando eu era jovem, e fica apegado naquilo, não consegue mais. Os dois tipos de desapego, eles nos prendem a algum lugar. Uhum, O apego relacional, que é esse que você está dando exemplo, eu me apego ao passado. E uhum, aí eu não consigo visualizar o presente nem o futuro. uhum, E o apego material tem uma visão muito no futuro, porque eu tenho algo, mas eu estou sempre querendo mais. uhum. E o que que nos move a se apegar em pessoas ou em coisas, Ângela? Na verdade, nós podemos perceber assim uma falsa concepção, vamos já relacionando com a felicidade, né? Uhum, Uma falsa concepção de que quando eu me apego nessa relação, eu acredito que era aquele momento que eu estava mais feliz, uhum. Tem a ver né? com carência? Tem a ver com carência? Tem, mas tem a ver com uma falsa visão de si próprio, Uhum, diante das situações. Aquele que se apega à relação, geralmente vai estar pensando que aquele momento lá atrás é que eu era feliz e agora eu não uhum. posso ser feliz. Entendi. Então, o apego nos leva a uma felicidade baseada no ter. Ter pessoas, ter um porte físico, ter uma profissão que eu não tenho mais, ter. Então, não vive o aqui e agora. Uhum, Né? Então, é isso, é o olhar onde está o nosso foco de atenção. No entendi. passado, nessa relação, ou no futuro, naquilo que eu ainda quero ter. Então eu enxergo que traz alguns malefícios essa questão do apego, né? Quais malefícios, Ângela? Em relação ao apego às coisas materiais, nós podemos perceber um malefício grande, que nós chamamos de adaptação hedonista. O que que é isso? Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Uhum, E eu me adapto àquilo que eu tenho. Então, por exemplo, né, você lutou muito para ter o carro que você tem. Quanto tempo dura a sua felicidade dentro desse carro novo? uhum, Ele dura um tempo. Você, por um tempo, passa, puxa, eu queria tanto esse carro, eu lutei tanto por esse carro,
Mas com o tempo, o cheiro de novo passa, Uhum. né? Se você financiou o carro, os boletos vêm. Verdade. E Ele já não é aí mais novo e os boletos continuam continuam iguais. iguais. É, e aí você está com um carro lá, né? E aí você já, a partir daquele momento, você já começa a olhar um carro melhor que o seu. Nem terminou de pagar ainda. Nem terminou, a maioria das vezes não. Você nem terminou de pagar e você já começa a olhar para outra coisa. Você compra um sapato, vamos pensar numa coisa menor, né? O melhor sapato que você podia imaginar. De repente, com o tempo, você já começa a olhar outro. Puxa, aquele outro lá. E aí você acha que aquilo é aquilo que você precisa. Então, a adaptação hedonista é a filosofia. Nós temos várias filosofias, e a gente vai falar um pouquinho disso ainda, né? Mas a filosofia budista diz que a alegria de ter vem seguida imediatamente da angústia de querer ter mais. A felicidade do ter vem imediatamente acompanhada da angústia. Então, eu sou feliz, mas de repente já, né? E a questão de eu me apegar a pessoas ou relacionamentos, a gente já falou bastante, né? Assim, eu não me propulsiono para o futuro, porque eu fico apegada ao passado. Eu fico apegada a um relacionamento que não acontece mais, que não está acontecendo mais, a uma situação física, financeira que eu não tenho mais. E aí eu acabo me limitando no passado. E aí eu não me propulsiono para o futuro. Bom, a gente falou então dos malefícios do desapego. Do apego. Do apego. Agora eu quero falar dos benefícios do desapego. Ok. Eu vou buscar na filosofia budista. Aliás, eu vou trazer duas filosofias, porque falar daquilo que nós já conhecemos aqui no Ocidente é muito mais fácil, né? Porque nós estamos muito acostumados. Mas tem duas filosofias que eu gosto muito de falar e gostei muito de ter estudado. A filosofia budista vem com essa proposta de que desapegar é algo que te leva à felicidade porque você não corre atrás dela. Então, a filosofia budista diz que tudo é passageiro. Para você ter uma ideia, eles têm um exercício que eles pegam com um pincel, eles pintam sobre a calçada com o sol bem quente, né? Aí tem uma história que diz assim, nossa, como é que você está pintando? Logo vai apagar. E ele falou, qualquer coisa vai apagar. Tudo é passageiro. Né? Então, isso é da filosofia budista. Inclusive, é a própria filosofia budista que diz que o apego é o maior inimigo da felicidade. Porque você se apega e aí você só olha para o ter. E tem uma outra... Fica e sofrendo. sofre, e aí se frustra. Exatamente. Entende? Aquilo que você falou agora há pouco. E tem uma outra filosofia que eu venho estudando há alguns dias, né? Meus alunos sabem disso, nós falamos disso essa semana, que é a filosofia Ubuntu, que é a filosofia sul-africana. É uma filosofia que eles vivem, não é uma teoria, é uma vivência sul-africana. A filosofia Ubuntu diz, eu sou porque nós somos. Ai, E aí, isso, gente. e aí nós vamos pensar num outro benefício do desapego. Porque se eu tenho a mais, Fernanda, é porque alguém tem a menos. Olha, chega a me arrepiar, Então, gente. além de uma felicidade pessoal e individual, trazida aí pela filosofia da Ásia, né, dos budistas, nós vamos ter uma filosofia africana que ela diz que eu não posso ser feliz sozinha, que não existe felicidade individual. Inclusive, se você procurar no YouTube, né, a filosofia Ubuntu mostra que quando eles chegam, alguém ganha alguma coisa, uma cesta básica, uma cesta de alimentos, eles gritam Ubuntu e todo mundo vem para repartir, porque não dá para ser feliz sozinho. Então, esses são os benefícios do desapego. Então, para a gente resumir aqui o nosso bate-papo, fica a reflexão para o pessoal de casa, começar a pensar em desapegar. Exatamente. Né, que conforme você vai desapegando, sim, a felicidade real aparece.